A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui conosco no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos aqui estudando a lição da Escola Dominical, a revista do terceiro trimestre de 2021, e nós estamos tratando do seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E em toda esta revista, nós temos visto a operação de Deus em meio ao fracasso do seu povo, em meio ao afastamento do seu povo diante da lei de Deus e da obediência ao Senhor. E nesta lição de número 9, nós vamos trazer uma história muito contundente, que vai nos mostrar muito a respeito da correção, do agir de Deus no plano da salvação, o agir de Deus em meio ao afastamento do seu povo da adoração verdadeira. Então eu te convido a ficar conosco na lição de número 9, que traz o título O Reinado de Joás, ok? O nosso texto áureo vai nos dizer assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as a seu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 4. A verdade prática diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então nós vamos aí ver a história, um fato muito inusitado que a Bíblia vai registrar, que é a história de Joás, certo? Nós vamos descrever essa história no decorrer da lição, mas só para você entender, Joás teve toda a sua família morta. Joás fazia parte da família real, toda a sua família morreu. Por que ele não morreu? Porque ele foi escondido na casa do Senhor. Nós vamos conhecer dois personagens que passam despercebido dentro da lição. Nós vamos ver a fidelidade de um grupo de homens. E nós vamos ver, por fim, aquele que deveria ser fiel, viver em infidelidade. Então eu te convido a estar conosco e irmos aí para a nossa primeira lição. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assinou a sua presença aqui no nosso canal? Ah, como que eu faço, pastor? Simples, clica no joinha. O joinha é a sua presença. Você está dizendo: olha, estou aí, estou assistindo. Todas as vezes que você clica no joinha, você nos ajuda, certo? No engajamento dos nossos vídeos. Então vai lá, assina o joinha. Irmão Emerson, mas eu ainda não sou aluno da Escola Bíblica com o irmão. Simples, clica no inscrever-se, seja aluno, né? E nos ajude, nos abençoe da mesma forma que nós abençoamos você, ok? Vamos lá para nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, ele vai dizer assim: o livramento de Joás, tá? Então, o que é o primeiro tópico que ele vai tratar? Lembre-se que a nossa é uma pré-aula, é para te ajudar a preparação da tua aula de escola dominical. Então, o que nós vamos ver na questão desse livramento? Nós vamos ver que o reinado do norte, vamos lembrar da divisão, né, que houve lá por causa de Roboão e Jeroboão. O reino do norte, ele estava sendo governado pela dinastia de Omri. Omri, Acabe, Jezabel, Jorão, né? Também havia dois Jorão ao mesmo tempo, né? Um no norte, outro no sul. Eles estão reinando, tá? E através das palavras de Elias, através das palavras de Micaías, Deus traz o juízo sobre ele. E o que vai acontecer? A linhagem de Davi, que vai estar lá
né, reinando no reino do sul, ele vai perseguir a linhagem de Acabe, certo? E por fim, a linhagem de Acabe vai ser toda destruída. Vai ficar um remanescente. Quem é esse remanescente? Chama-se Atália. Atália, ela vai casar-se com Jorão, tá? Que é filho de Josafá, o grande rei Josafá, o homem que serviu a Deus com fidelidade. Deus deu livramentos, Deus operou maravilhas, né, através dele. Então nós vamos ver, nós estudamos ele quando nós falamos sobre o ministério do profeta Eliseu. Então, Atália, ela vai casar-se com o filho de Josafá, com Jorão, certo? E com a morte aí da família de Jorão, com a morte de Jorão, o que vai acontecer? Atália, ela vai usurpar o trono. Ela vai usurpar o trono, tá? E nesse meio tempo, quando ela usurpa o trono, o que ela vai fazer? Ela vai matar toda a linhagem de Davi, todos os seus filhos, seus netos. A linhagem de Davi vai sendo morta. Nesse meio tempo, nós já vimos dois personagens, nós já vimos Jorão, nós já vimos Atália. Vai surgir mais dois novos personagens, um outro casal. Um casal, o homem chama-se Joiada e a mulher vai se chamar Jeozabe, certo? Jeozabe. Jeozeba, tá? E o que tem de especial nesse casal? Primeiro, Joiada, ele era o sumo sacerdote. Ele era sumo sacerdote. Ele era responsável por cuidar de toda a parte religiosa, o serviço a Deus. E ele estava em conflito direto com Atália, porque Atália, a exemplo da sua mãe Jezabel, a exemplo do seu pai Acabe, eles trouxeram a idolatria, oficializaram a idolatria em Israel. Israel já estava acostumada, Judá já estava acostumada com adoração a Baal, com adoração a Astarote, certo? Era algo comum, não era institucionalizada, a exemplo ali do Reino do Norte, tá? Quando Atália vem, ela traz consigo os deuses da sua família. Jorão, ele deixa o barco tocar à semelhança de Acabe. Então Joiada, ele vai ser sempre alguém que está em conflito com a rainha Atália, com os sacerdotes e profetas de Baal, né, Astarote e dos demais deuses. Nesse momento, a filha de Acasias, irmão de Jorão, vai se casar com Joiada. A filha de Acasias é essa nossa irmã, Jeozeba, tá? Então Jeozeba, ela é da família real, certo? Ela está casada com Joiada, mas ela, por ser mulher, não tem direito a reinar. Então Atália vai deixar ela passar. Mas todos os homens morrem, menos um. Esse chama-se Joás. Por que ele não morre? Jeozeba, que é tia de Joás, vai pegar ele, vai pegar a sua ama, certo? A sua babá, e vai escondê-la no templo. E aí Joás vai ficar escondido 6 anos. Jeozeba fala com Joiada e eles armam, preparam um plano, uma estratégia. Para quê? Para guardar, para esconder Joás do perigo. Então veja bem, Deus ele vai utilizando um grande ferramental. Por mais que muitas vezes o maligno, ele também tenha suas ferramentas e vá usando pessoas, Deus sempre vai ter Joiada e Jeozeba para guardar o seu povo, para livrar o seu projeto, tá? Irmãos, Deus nunca tem um plano B. O plano de Deus, ele sempre é perfeito.
E é isso que nós estamos vendo, o cuidado de Deus em preparar uma mulher, certo? Uma mulher para dar continuidade ao projeto do Senhor, né? E nós vamos ver muitas vezes isso acontecendo, o povo de Deus sendo perseguido e Deus levantando pessoas para cuidar do seu povo, tá? Nós temos algo muito terrível que aconteceu, né, não há muito tempo, em 1945, 47, Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ver o que? Pessoas que se levantaram para esconder o povo de Deus, esconder Israel, tá? Nós vamos ver, muito famoso, está ali no filme, Lista de Schindler. Nós temos o Zoológico de Varsóvia, que vai falar de pessoas que arriscaram a sua própria vida para fazer o quê? Esconder o povo de Deus. Nós vamos ver no meio da Segunda Guerra Mundial, Cortina de Ferro, procure lá o livro Contrabandista de Deus. Nós vamos ver o irmão André, que é o precursor do Ministério Missões Portas Abertas, que ele vai ser muitas vezes escondido por pessoas, cuidado por pessoas, para quê? Para que aquele projeto de Deus, de levar Bíblia, levar salvação dentro da União Soviética, ele não fosse abortado. Então Deus sempre vai ter alguém para fazer o quê? Para cuidar do seu povo. Então o que nós vamos conhecer? A coragem de Joiada, que era sumo sacerdote, arriscou a sua vida, da sua esposa Jeoseba, que por amor ao seu sobrinho e também pela linhagem real, lembrando, irmãos, que desta linhagem real viria quem? Jesus, o Messias. Ou seja, quando Jeoseba, quando Joiada, eles guardam Joás, eles não estão guardando apenas uma criança ou o futuro rei de Israel. Eles estão guardando o projeto de Deus. Eles estão guardando a linhagem do Messias. Então, quando você for dar a sua aula, não esqueça de frisar isso, que eles estão guardando a linhagem do Messias. E o Senhor Deus, ele sempre vai ter um remanescente fiel, vai ter alguém que cuida dos seus, mesmo nos dias mais difíceis. Vamos lembrar muito da Segunda Guerra Mundial, quando muitos judeus foram mortos, cristãos perseguidos, e o Senhor, o que ele fez? Ele preparou homens que cuidaram do seu povo, que cuidaram, moveram-se os corações, organizaram-se planos, estratégias, e o Senhor Deus cuidou de todos eles. E a estratégia de Joiada, de Joseba, foi bem sucedida, porque durante 6 anos que Atália reinou, o jovem Joás estava guardado. Quando Joás foi perseguido, houve toda essa matança, Joás devia ter perto de 1 ano, um pouco mais ou um pouco menos. E ele ficou guardado por 6 anos. Ou seja, ele foi apresentado como rei com 7 anos. Tá? E veja bem, olha só. O negócio foi tão interessante, o projeto foi tão interessante, que era vedado para qualquer mulher entrar no pátio. O que Joiada fez? Joiada, ele não quebrou a lei, mas ele abriu as portas, não somente para Joás, mas para sua babá, para Jeoseba poder auxiliar ali, tá? Ou seja, eles arrumaram um lugar, um quartinho, para que eles pudessem estar ali. Nós precisamos frisar, irmãos, esses projetos que Deus faz e usa pessoas. Deus usa você no projeto de guardar a semente da linhagem da salvação, da pregação da salvação. A escola dominical é uma celeira onde a semente está sendo guardada e preparada para ser distribuída. Quando o Joás ele sai ali, é muito maravilhoso, porque era uma festa, todo mundo reunido. E Joiada ele vai nos capitães do exército, ele vai no chefe das províncias, e ele vai dividir ali o exército que estava com ele em 3 partes. Uma ficou guardando o palácio de Atália, outra ficou guardando a entrada do templo,
e uma terceira guarnição ficou escondida, para que, caso houvesse alguma revolta, eles sairiam e dariam suporte. Ou seja, quando Deus nos dá projetos, o projeto dele é completo e nós precisamos estar sempre atentos quanto a isso. Tá? Quando Joás foi apresentado rei, o que vai acontecer? Ele vai ser aclamado pelo povo e o povo o recebe. E como ele ainda tinha 7 anos e não poderia reinar, não tinha condições, né, de reinar por causa da idade, esse sacerdote chamado Joiada, ele vai assumir o posto de corregente, ou seja, o rei era ali o Joás, mas Joabe era o corregente, ou seja, ele auxiliava. Então Joás vai sendo muito bem instruído. O começo de Joás é maravilhoso. Vai sendo instruído. Joiada vai morrer com 130 anos. Tá? Ou seja, Joás vai ser muito bem ensinado, cuidado, orientado. Tá? Mas o importante não é começar bem. O importante é terminar bem. O nosso segundo tópico diz assim: o reinado de Joás e a reparação do templo. Como nós já falamos, Joás ele foi escondido no templo durante 6 anos. Tá? Isso quer dizer que a sua primeira infância foi dentro do templo. Ele conhecia todo o templo. Nós temos muitas crianças aqui na igreja. Os meus filhos foram criados na igreja. E eu vejo que eles têm uma liberdade muito grande. O templo para eles é algo comum, faz parte da casa deles, né? Então, e eu imagino que Joás foi da mesma forma. Ele estava em casa, ele estava vivendo em casa. E ele viu o templo se deteriorando, porque a rainha Atália, tal qual seus sucessores, eles não deram o devido valor ao templo. E o templo foi descaindo, né? Nós temos as nossas igrejas, se não tiver manutenção sempre, ela vai descaindo. E uma das primeiras atitudes de Joás, o que é? É reparar o templo, é organizar o templo, é arrumar o templo, porque ele se sentia em casa. Então ele vai separar homens, tesoureiros, pedreiros, para quê? Para que esse templo seja organizado, para que esse templo seja cuidado, seja reformado. E isso é muito bonito, nós vamos ver lá um grande movimento para a reforma desse templo. E a Bíblia vai deixar bem clara que Josafá restaurou o templo, Ezequias, nós vamos estudar ele depois, restaurou o templo, Josias restaurou o templo. Todos os grandes reis, os reis fiéis do Senhor, eles se preocuparam em restaurar o templo. Mas o que é interessante? Em nenhum outro relato, nem no relato de Salomão, vai fazer menção da fidelidade dos homens que cuidavam do dinheiro do templo, certo? Que cuidavam ali das arrecadações para isso. O que nós precisamos notar? E por que a Bíblia deixa isso claro? Porque a obra deles foi perfeita. A obra deles, o que aconteceu? Ela glorificou o Senhor. E é isso que nós vamos notar, que o Senhor Deus, ele não somente move o coração do povo para abençoar, para ofertar, mas ele também levanta homens fiéis para cuidar das coisas do Senhor. Irmãos, homens tem muito por aí. Deus pode usar qualquer homem, mas Deus está procurando homens fiéis. O que é fidelidade? É a qualidade daquele homem, daquela mulher que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, não deixa que o seu coração se ensoberbeça com as coisas que estão sendo apresentadas para ele. Tá? Então, o que nós precisamos olhar? A fidelidade desses homens, certo? E a Bíblia vai deixar bem clara que eles foram extremamente fiéis ao Senhor. E agora a nossa pergunta: você tem sido fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tem te dado? Ai, mas como que eu posso ser fiel se o Senhor me deu só um pouquinho?
Mas quem disse que para o Senhor te abençoar, Ele precisa de muito? Ontem mesmo eu estava fazendo uma visita e fui visitar um casal que nós ainda damos um apoio para eles, com cestos, essas coisas, mas viviam muita dificuldade. Até o dia que o Senhor preparou a aposentadoria para a irmã. A primeira coisa que eles fizeram foi demonstrar sua fidelidade para com o Senhor. Pegaram o envelopinho de dízimo e começaram a dizimar. E dias anteriores eu fui visitar a casa deles, né, uns 2 meses atrás, numa das visitas, e naquele dia eu estava muito aborrecido. Situações acontecendo, problemas, aquelas coisas normais. Mas quando eu chego lá, sabe o que aconteceu? Com o dinheiro da aposentadoria que veio, com os atrasados que veio, eles estavam reformando a casa. A casa continua sendo simples. Mas o que acontece, irmãos? Você chega na casa e você vê o quê? Você vê o valor da fidelidade. Porque com o pouco que eles receberam, não receberam um dinheiro exorbitante, com o pouco que eles receberam, o Senhor fez algo maravilhoso. Eles reformaram toda a casa, trocaram telhado, janela, colocaram forro. Por quê? Porque eles foram fiéis. E a fidelidade para com Deus traz retribuição. Eu conheço muitos homens que começaram muito humildes, mas fiéis nos seus trabalhos, fiéis no compromisso, fiel na palavra. E o que aconteceu? O Senhor levantou eles. Então deixa eu te dar um conselho, baseado nesses homens aqui. Seja fiel no que você está fazendo. Seja muito, seja pouco. Jesus deixou muito claro, se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre muito. Às vezes muito não é riqueza, às vezes muito não é igreja grande, mas o muito é aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem a quantia exata para cada um de nós. Independente de onde você esteja, seja fiel. E falando nisso, deixa eu perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Nós estamos aí, irmãos, toda semana, preparando material de qualidade para você. E se você puder, nos ajude. Se inscreva aqui no canal, não te custa nada, não te pesa nada e nos ajuda muito. Se inscreveu? Deixa também um joinha e vai ser uma bênção para as nossas vidas. E o nosso terceiro tópico traz o seguinte título: a conspiração contra Joás. Preste bem atenção. Joás foi alguém que começou bem, ele começou a sua vida no templo. Ele viveu boa parte da sua vida fiel ao Senhor. Até que... Lembra de Naamã, nossa lição passada? Homem poderoso, amado do rei, comandante, vitorioso, porém leproso. Naamã começou leproso, terminou curado. Joás começou curado e terminou leproso. Por quê? Com a morte do sacerdote Joiada, o que vai acontecer? Joás vai se desviar da presença do Senhor, mostrando a sua fraqueza de caráter. Preste atenção, Joiada vai morrer com aproximadamente 130 anos. E os seus trabalhos, a sua dedicação para com o povo, para com o templo, para com o Senhor, é tão notório que ele vai ser sepultado junto com os reis de Israel, provavelmente no Monte das Oliveiras. Ele vai ser colocado juntamente com os reis. Ou seja, o povo, a nação estava reconhecendo nele um homem de Deus. E é interessante nós falarmos disso, porque há uma cultura dentro de Israel que aqueles que são sepultados no Monte das Oliveiras, né, que está ali o grande cemitério em Israel, serão ressuscitados primeiro, porque o Senhor descerá ali no Monte das Oliveiras, certo? É algo, não é bíblico nada, mas é só uma curiosidade, para você saber a importância de ser sepultado com os reis, sepultado com seus pais, ou seja, são as pessoas que eles querem que ressuscitem primeiro. Então, Joiada vai ser colocado lá. E o que acontece? Passado dias da morte de Joiada,
Aqueles que não tinham compromisso com Deus e não estavam contentes com esta administração teocêntrica, ou seja, Deus sendo o centro da administração, eles vão chegar para Joás e vão dizer: Joás, olha, as coisas mudaram, o tempo mudou, né? Nós precisamos aí voltar a crescer, né? Nós precisamos mudar alguma coisa. Ou seja, os príncipes foram no ouvido de Joás e começaram a dizer para ele: olha, as coisas mudou, está na hora de nós evoluirmos, vamos mudar as coisas, tá? Vamos voltar a crescer, vamos ser como as outras nações. E o que vai acontecer? A idolatria vai entrar em Israel. Quando a idolatria entra, o caráter de Joás ele é revelado. O caráter da família de Acabe se revela em Joás. Tá? Ou seja, enquanto Joiada era vivo, ele estava fiel ao Senhor. A partir da morte de Joiada, ele vai se afastar do Senhor, revelando o que havia no seu coração. E nós temos muita gente assim, irmãos, que enquanto o dirigente está na congregação, ele é uma bênção, ele serve. Mudou o dirigente que ele não, particularmente não tem muita afinidade, ele vira uma pedra de tropeço, ou se desvia, ou vai para outro lugar, certo? Muitos que estão ali trabalhando junto com o pastor, né, junto com o obreiro, o que acontece? Ele é fiel, ele serve, ele ajuda. O obreiro, o pastor colocou ele numa posição um pouco mais alta, colocou ele numa congregação, né? O que vai acontecer? O seu coração se ensoberbece. Aí nós precisamos entender que o importante não é começar bem, é terminar bem. Terminar bem o nosso ministério. Nós olhamos muito para Paulo lá em 2 Timóteo, ele dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta? Me resta esperar pela pela coroa, pela recompensa. A gente acha: olha que lindo. Mas realmente é lindo. Porque o importante, irmãos, não é começar bem, é terminar bem. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão começando maravilhosamente bem, mas elas estão parando no meio do caminho. Ou aqueles que estão terminando como? Trazendo vergonha para o evangelho, trazendo afastamento de Deus. Então, para nós encerrarmos esta lição, deixa eu dar um conselho para você. Não se apresse em ser o melhor, mas se apresse em continuar sendo bom sempre, né? Eu, pensando nessa lição, quando nós começamos o canal, foi no finalzinho de 2018, certo? Eu vi muitas pessoas começando comigo. No meio da pandemia, os canais deles cresceram muito, certo? E eu continuando minha batida, eu demoro para começar, mas quando eu começo, eu não quero parar. E o que aconteceu? 6 meses, 1 ano depois, a maioria desses foram parando. A bênção não está em começar. A bênção não está no meio. A grande alegria está no final de todas as coisas. Então eu te convido, faça um esforço. Não faça como Joás. Comece bem, termine bem. Seja como Joiada, um homem que marca a sua geração. Irmãos, hoje a nossa geração está com falta de referência de homens de Deus. Grandes homens que nós tínhamos em grande apreço estão caindo. E o que Deus está buscando? Homens que sejam referências como Joiada. Quando Joás morreu, aonde ele foi sepultado? Na cidade de Davi? Sim, mas não junto com os reis. Ou seja, eles não tinham pressa que ele ressuscitasse. Mas Joiada foi sepultado junto com os reis. Eu espero que você, no seu ministério, na sua vida, na sua família, você não tenha somente começado bem, mas você esteja indo bem. E quando terminar o seu ministério, alguém possa dizer assim: ele impactou a minha vida. Eu sou melhor por causa dele, por causa dela. Tá certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus.